sou o professor José Raimundo Trindade e nós estamos em mais um Pensamento em Marcha, aqui no canal Pororoca Cabana. Nós estamos hoje fazendo um programa Pensamento em Marcha muito especial. E nós vamos dividir esse programa em 2 blocos. Eu espero que vocês assistam os 2 blocos. Espero também que nós possamos socializar o que nós temos aqui de conhecimento, né, e que vocês possam, inclusive, divulgá-lo também. O objetivo do nosso programa, Pensamento em Marcha, é tratar de forma clara, objetiva e também bastante acessível de grandes obras e principalmente de momentos importantes da sociedade brasileira e da sociedade latino-americana. Nesse Pensamento em Marcha, nós vamos especificamente tratar com vocês desse trabalho. Esse trabalho ele é um trabalho fundamental e ele completa nesse ano de 2021 51 anos. Veias Abertas da América Latina, do professor Eduardo Galeano, do mestre Eduardo Galeano, do mestre uruguaio Eduardo Galeano, formou durante todas as décadas de 70 e 80, 90, uma quantidade de gerações de militantes políticos, tanto no Uruguai, na Argentina, no Brasil, que puderam entender um pouco melhor da América Latina e das condições com que se deram o desenvolvimento e o conjunto dos processos de ocupação econômica e de subordinação econômica e social dos nossos países a partir dessa obra. Veias Abertas da América Latina, ela é uma obra que, sob diversos aspectos, deve ser conhecido pelas novas gerações. Infelizmente, um pouco das novas gerações brasileiras, principalmente a partir dos anos 2000, passaram, por assim dizer, a desconhecer em grande medida a América Latina. Infelizmente, obras como Veias Abertas da América Latina acabaram sendo muito ignoradas, inclusive no processo de formação dos nossos jovens. É por isso que, justamente nesse programa, Pensamento em Marcha, nós vamos buscar tratar um pouquinho, né, dessa obra. Bem, Veias Abertas da América Latina, do professor Eduardo Galeano, como nós já falamos, esse professor, esse mestre uruguaio, fantástico pela sua capacidade de contar história, né, obras como, em particular, A Guerra do Futebol, que é uma outra obra do Eduardo Galeano, também conhecida, bastante conhecida de alguns de nós. As obras do Galeano se caracterizam pela capacidade que ele tinha de contar de forma simples e de forma ilustrativa momentos da história latino-americana. Conhecer um pouco da história latino-americana a partir da pena, a partir da caneta desse mestre uruguaio, é para nós importante que só. Vejam vocês que essa obra, que é publicada em 1970, ela é publicada em pleno processo de fechamento, né, de ditaduras militares em grande quantidade dos países aqui da Latinoamérica. É importante lembrar que em 1964 nós temos o golpe militar no Brasil. Esse golpe militar que é dado no Brasil, ele é em grande medida replicado em uma série de países da América Latina. Em particular, é importante notar que países como o Uruguai, do Galeano, a Argentina, o Chile, né, do Allende, foram países onde processos de ditadura militares foram instaladas após o processo ocorrer no Brasil. O Brasil, de algum modo, ele sempre teve um componente importante de orientação sob o ponto de vista das classes dominantes brasileiras sobre as classes dominantes latino-americanas. Esse elemento de domínio das classes dominantes brasileiras sobre as demais classes dominantes do subcontinente foi, em particular, denominada por um autor brasileiro, Rui Mauro Marini, de subimperialismo. Tal era o peso da sociedade, da burguesia e das classes dominantes brasileiras sobre as demais
classes dominantes do subcontinente. O que é importante notar é que a ditadura militar de 64 no Brasil, ela estabelece um outro componente muito importante e que o Eduardo Galeano trata aqui nas Veias Abertas, que é o componente de tu teres, por assim dizer, uma espécie de um esquecimento da cultura latino-americana. O Brasil, a partir de 1964, ele praticamente passa a ignorar os nossos vizinhos, os nossos camaradas aqui do conjunto das fronteiras. E passa, inclusive, a ver parte desses nossos compatriotas latino-americanos como inimigos, inclusive. E muito da ditadura militar brasileira, ela vem de um elemento de cultura e de competição entre os países latino-americanos. Algo que é, sob o ponto de vista da história, totalmente falso. É isso justamente que Eduardo Galeano mostra no livro. O livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, o livro está dividido em quatro grandes partes importantes. A primeira parte, denominada A Pobreza do Homem com o Resultado da Riqueza da Terra, O Rei Açúcar e Outros Monarcas Agrícolas, As Fontes Subterrâneas do Poder. A segunda parte, denominada O Desenvolvimento é uma Viagem com mais náufragos do que navegantes, A Estrutura Contemporânea da Expoliação. Portanto, essas duas partes em que está dividido o livro, ela busca contemplar 4 momentos expressivos da história latino-americana. Primeiro, como é que se forma a ocupação colonial latino-americana? Como é que a América Latina ela passa a ser, por assim dizer, um espaço determinado do planeta Terra até então não sujeito aos aspectos de colonialismo, e a partir de um certo momento ela passa a ser, a América Latina, o centro, inclusive, de exportação de recursos naturais muito expressivos, inclusive ouro e prata, para a Europa. Um segundo momento que Galeano busca tratar é justamente como o conjunto dos movimentos que se estabelecem a partir do processo de ocupação colonial latino-americana também se relaciona a aspectos muito bárbaros da própria vida do povo latino-americano. É importante lembrar que a escravidão ela não foi um fenômeno somente brasileiro, e mais do que isso, a escravidão de negros no Brasil também teve a sua contrapartida na escravidão dos povos indígenas em grande parte dos países latino-americanos. Um terceiro momento importante que ele trata é justamente como, a partir, principalmente do século XX, tu tens um processo, a partir dali, de transformação da América Latina em uma série de países periféricos e subdesenvolvidos, submetidos aos interesses do irmão do Norte. Na verdade, do irmão imperial do Norte, né, do imperialismo norte-americano. E, por fim, Eduardo Galeano trata dos momentos mais recentes desse processo que ele chama de expoliação latino-americana. É justamente isso que eu convido vocês para que a gente possa fazer essa viagem de debate sobre o trabalho do Eduardo Galeano, mas, sobretudo, para poder tratar a América Latina e, principalmente, os elementos de subdesenvolvimento e de como nós podemos nos libertar desse subdesenvolvimento. Voltamos nesse segundo bloco com Pensamento em Marcha. A obra de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, ela é uma obra histórica e literária extremamente importante para nós compreendermos como é que se deu o processo de ocupação colonial na América Latina. Eduardo Galeano trata de forma extremamente objetiva de como os espanhóis, ao ocuparem a América Latina, acabam produzindo genocídio de uma quantidade muito grande de populações indígenas. Os astecas, os incas, os maias, como também aqui no Brasil, nós temos um processo de ocupação colonial que se dá na forma de uma ocupação de exploração, e não uma ocupação de povoamento, como se dá
em parte dos Estados Unidos da América. É importante notar que essa ocupação colonial ela tem basicamente uma percepção estabelecida em toda a América Latina, que é extrair recursos naturais, extrair ouro, prata, extrair também produtos como canela, extrair esses produtos e mandá-los para a Europa. É importante notar que naquele momento, do século XVII até o século XVIII, nós temos um processo de uma economia capitalista estabelecida como uma economia capitalista mercantilista. Esse mercantilismo foi extremamente fundamental para se estabelecer o processo, inclusive, de escravidão colonial em toda a América Latina, que atingiu não somente o Brasil, mas atingiu também as populações indígenas da América Latina. Esse mercantilismo, ele era um componente do processo de acumulação primitiva de capital, dos interesses de estabelecimento de um capitalismo europeu centrado na Inglaterra, mas que tinha, tanto na Espanha quanto em Portugal, que tinha nesses dois países da Ibéria, um componente importante sob o ponto de vista da sua estruturação. Durante todo esse período, até aproximadamente o século XIX, nós temos uma transição de um capitalismo que se aprofunda enquanto uma forma mercantilista e se estabelece a partir do século XIX enquanto um capitalismo concorrencial, cujo centro, a partir do século XIX, passa a ser a Inglaterra. Mesmo a Inglaterra se tornando o centro do capitalismo a partir do século XIX, as relações de subordinação econômica de toda a América Latina, especialmente Brasil, Argentina, México, Colômbia, não mudam. Permanecem estabelecido uma subordinação ao imperialismo britânico, e esse imperialismo britânico ele acaba fazendo com que as relações econômicas na América Latina se deem em torno de dois complexos fundamentais. Um complexo em torno da extração de recursos naturais e um outro complexo em torno da exportação desses recursos naturais para a matriz europeia. Entretanto, também se forma aqui no Brasil, como na América Latina, como na Argentina, como na Colômbia, como no Peru, também se forma núcleos de burguesias, de interesses de classes dominantes coloniais em cada um desses países. Esses interesses econômicos, eles basicamente são interesses econômicos que se estabelecem em torno dos aspectos fundamentais de uma economia voltada para fora, hacia afuera, enquanto que, sob o ponto de vista das condições econômicas internas e da própria sobrevivência das suas populações, aprofunda-se elementos de empobrecimento, elementos de desigualdade, elementos de exploração muito fortes. É assim que se entra durante todo o século XX, e no século XX, em particular, até a década de 50, se mantém uma condição ainda de subordinação muito forte, agora não mais a Inglaterra, como nos coloca Eduardo Galeano, mas agora aos interesses norte-americanos. Os Estados Unidos, principalmente a partir da segunda década do século XX, se torna a potência hegemônica, a potência imperial capitalista principal. Ela substitui a Inglaterra e, mais do que isso, sob o ponto de vista dos seus interesses, ele mantém em relação à América Latina, em relação ao Brasil, em relação à Argentina, em relação aos demais países da Latinoamérica, em relação ao México, ele mantém, por assim dizer, uma interação como se esses países fossem uma região de protetorado central para eles. De fato, boa parte das relações que se dá entre as classes dominantes localizadas, as burguesias de cada um desses países e a classe dominante imperialista norte-americana, é de fato um nível de interação, um nível de relação de subordinação fantástica. É assim que a gente vê como a classe dominante brasileira tem em Miami, tem em determinadas regiões dos Estados Unidos, por assim dizer, uma segunda casa, uma segunda morada. Isso também se repete em relação à Argentina, também se repete em relação à Colômbia, também se repete em termos de relações de uma parte da classe dominante mexicana. Essa relação de subordinação
muito forte é justamente aquilo que Eduardo Galeano, juntamente com outros autores latino-americanos, denominam de dependência. A dependência, ela é uma forma de subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento é uma forma do capitalismo. É como o capitalismo se estabelece em toda a Latinoamérica. Esse processo todo, estabelecido já desde aquele processo colonial que Eduardo Galeano trata, ele se aprofunda nas décadas de 50, 60, 70 na América Latina, a despeito de processos de resistência muito fortes. É importante notar que a Revolução Cubana, em 1958, juntamente com outro conjunto de processos de modificações ou de tentativas de modificações radicais em toda a América Latina, sempre foram momentos fundamentais de um processo de resistência, tanto sob o ponto de vista do imperialismo norte-americano, mas também sob o ponto de vista do estabelecimento de condições de vida, de qualidade de vida melhor para a população de cada um desses países estabelecidos na América Latina. Vale notar também que a partir da década de 70, que é justamente quando Eduardo Galeano fecha o seu livro, As Veias Abertas da América Latina, nós tínhamos em pleno processo algumas alterações importantes na América Latina. Vale notar tanto a Revolução Cubana, como nós já colocamos, como vale notar também as modificações que estavam ocorrendo no Chile de Allende. É importante que a ditadura militar estabelecida em 64 no Brasil e que depois se replica em outras partes da América Latina, são experimentos de algo que Galeano chama de crescente expoliação da América Latina. Curiosamente, nós chegamos agora, nesse ano de 2021, no momento em que se intensifica o processo de expoliação latino-americana. E mais do que isso, em plena crise sanitária, como nós nos encontramos, nós temos basicamente estabelecido um processo crescente de intervenção dessas forças exteriores, juntamente com processos ainda extremamente autoritários e conservadores dentro de cada país, que nós chamamos de neoliberalismo, aonde as condições de vida da população brasileira e latino-americana aprofundam os elementos de desigualdade e os elementos de pobreza e precariedade. É assim que a Comissão Econômica para a América Latina revela que, entre 40 países estudados em todo o mundo, uma parte considerável, 14 países aqui na América Latina, inclusive o Brasil, foram onde a crise sanitária teve o seu maior impacto. Não há como não deixar de negar que nesse ano de 2021, nesse mês de março, nós cheguemos a algo parecido como 257 mil pessoas vitimadas pelo Covid-19. Muito curiosamente, como é que os espanhóis e como é que os europeus acabaram ocupando e colonizando, a América Latina lá no século XVII? Galeano nos lembra que o imperador asteca Montezuma achou que uma parte daqueles homens que estavam chegando vestidos sob cavalo e vestidos de armadura eram, por assim dizer, reencarnações de deuses. Entretanto, o que exterminou os indígenas, os astecas e incas em particular, foi justamente vírus. Os espanhóis trouxeram vírus da malária, trouxeram vírus da leishmaniose, trouxeram vírus de uma série de doenças que os indígenas originais da América Latina não conheciam. Um dos processos mais fortes disso tudo que ocorreu e que Galeano nos trata é justamente como o extermínio dessas populações fez parte do processo de ocupação da América Latina, utilizando-se inclusive de bactérias e de vírus. Esse foi o Pensamento em Marcha nesta quinta-feira. Muito obrigado.